Muy bien, podemos tomar assento. Eu queria ler um texto com vosotros, que será o texto de la palavra de hoje, que está em Daniel, livro del profeta Daniel. Está entre Gênesis e Apocalipse. Muito tranquilo para encontrar. Vamos ler, será projetado em pantalla o texto del capítulo 13 hasta del versículo 13 hasta el versículo 30. Eu queria, por favor, vuestra atenção. Aqueles que têm Bíblia, digam glória a Deus. Aqueles que não têm, digam misericórdia. ¿Sabes por que estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus dijo: nem solo de pão vivirá el hombre, sino de toda palavra que sale de la boca de Deus. Assim que a Bíblia é nosso mais importante alimento. Aqui, em la palavra, está todos os recursos que tu necessitas para viver bajo bendição nesta terra. Aqui estão tesouros, repitam comigo, tesouros. Estão escondidos estes tesouros. Há que buscar. Pero quando tu verdadeiramente encontra estes tesouros, tu vida é cambiada. Tu família é cambiada. Tus hijos são cambiados. E tu empeças uma nova história. Tu crees nisto? Então, eu queria pedir agora que quando empecemos a ler, hiciera tu esforço para não moverte, ¿sí? Para que tu recibas todo o que Deus tem para ti. Eu estou convencido que há tesouro escondido nesta palavra que vai provocar cambio radical em tu vida e em la vida de tu família. Eu não sei quantos estão entendendo. Assim que vamos ler Daniel a partir do versículo de número 13. Eu cometi erro e não passei o texto ao tablet. Tentarei ler. Vamos fazer o seguinte, Debbie, vem e ajuda-me. Acho que a letra da Bíblia é pequena. Não é que tenha problema de visão, hein? ¿Tu versión? Minha versão é a nova versão internacional que está em pantalla. Sim? Capítulo 3, do versículo 13 ao 30, Debbie vai ler. 3 al 30 o 13. Capítulo 3, versículo 13 al 30. Vale. ¿Ok? Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos.
Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Dê glória a Deus. Que tremendo, ¿no? Déjame explicarles un poquito el contexto histórico para que podáis entender el mensaje. El pueblo de Israel estaba distribuido en 2 reinos. El tema de nuestro mensaje, el mensaje que Dios puso en nuestro corazón para ti es fidelidad a Dios en tiempos de prueba. Fidelidad a Dios en tiempos difíciles. Es lo que Dios espera de nosotros y es lo que es bendición para nuestras vidas. Y quería que tú entendieras bien. Entonces, el pueblo de Israel estaba dividido en 2 reinos. Era el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba... El reino del norte se llamaba Israel. Y la capital era Samaria. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y el reino del sur se llamaba Judá. Repita conmigo, Judá. Y la capital era Jerusalén. Entonces los 2 reinos fueron divididos por causa incluso del pecado, de la manera como los gobernantes se presentavam delante de Deus. E assim acontece hoje. Há famílias que são divididas, há divórcios, há separações por causa do pecado. Então, a Bíblia diz que os governantes de Israel e de Judá se apartaram del caminho del Senhor. Os profetas por anos, os profetas de Deus por anos haviam advertido a los governantes
y advertido al pueblo que si no se arrepintieran, el juicio vendría. E eles não levaram em sério. E eles não estavam com um coração temeroso a Deus. Eles se apartaram de los princípios estabelecidos por Deus para el bien de ellos e seguiram caminho a outros deuses. Empezaram a praticar a injustiça. Empezaram a não ter mais misericórdia de los necessitados. Empezaram a adorar falsos deuses. E os profetas continuaram dizendo: se não os arrepentis, vendrá o juízo de Deus. E eles não se arrependeram. E vino o juízo. Primeiro, o juízo vino sobre Israel, através do império assírio, que los levou, los dispersou por las naciones. De aí nasceram os samaritanos, porque os assírios tinham uma estratégia de guerra. Eles separavam as famílias, que é a mesma estratégia de guerra do sistema diabólico que vivimos hoje. Destruir as famílias. Pero eu tenho buenas notícias para ti e para tu família. Para esto se ha manifestado o Hijo de Deus, para deshacer toda obra de maldade. Quantos podem entender isso? Então, os assírios usavam esta estratégia, corriam os jovens de uma nação conquistada e levavam a outra nação. E aí deixavam os ancianos e os ninhos abandonados. E traíam de outra nação os jovens para aquele lugar. Então, aconteceu uma mescla de cultura. De aí nasceram os samaritanos. Então, Israel, por causa do pecado, vino o juízo sobre Israel. Pero faltava Judá. E podeis imaginar, tanto Israel como Judá tinham promessas de Deus. Há gente, há famílias que têm a promessa de Deus, pero necessita ser valiente, necessita ser fiel, necessita ser verdadeiro, necessita buscar a Deus de coração, porque o propósito de Deus é bendecir-te, bendecir tu casa, bendecir a tus hijos, sacar a oscuridade de tu caminho e de tu coração. E os profetas continuaram advertindo a Judá: el juízo vendrá. Se não os arrepentis, el juízo vendrá. E Judá não se arrependeu. Não levou em sério as palavras de los profetas. E vino el juízo. E vino através de um império muito violento. Um império sem misericórdia, que foi o Império Babilônico, através de um imperador que se chamava Nabucodonosor. Entrou em Jerusalém. Sitiou primeiro a Jerusalém por anos. Entrou em Jerusalém e violentamente matou a los ancianos, violou a las vírgenes, matou a los niños e queimou toda a cidade de Jerusalém e o templo del Senhor. Correu aqueles jovens mais fortes, que eram de la élite, que incluso viviam em el palácio, e los levou cautivo para a Babilônia. Muitos destes jovens foram castrados. Vino a miséria sobre o povo de Deus. ¿Por quê? Porque não escutou a voz de los profetas de Deus. Porque se apartaram do propósito de Deus. E então, de estes que foram levados cautivos, foram 4 jovens. 4 jovens foram levados à Babilônia. E eram 4 jovens que depois foram cambiados seus nomes.
O nome destes 4 jovens era, repita comigo, Daniel, Ananías, Misael e Azarias. Prestad atenção em el significado destes nomes. Daniel, Deus é mi juez. Repita comigo, Deus é mi juez. Ananías, amado del Senhor. Repitam, amado del Senhor. Repitam, eu sou amado por el Senhor. Repitam, Deus é mi juez. Misael, quem és como mi Deus? Quem és como mi Deus? Repitam, quem és como mi Deus? E Azarias, el Senhor é mi ajudador. Repita comigo, levanta as duas mãos e diga, el Senhor é mi ajudador. Estes 4 jovens foram levados e estavam bajo as ordens de Nabucodonosor. Os nomes de eles foram cambiados. Cada um de eles tiveram um novo nome que não tinha nada a ver com seu Deus. Era Belsassar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o interessante foi que, eles foram sacados de sua terra, sacados de sua família, e levados a Babilônia. Seus nomes foram cambiados, suas roupas foram cambiadas, seu alimento foram cambiados. Pero Nabucodonosor não conseguiu cambiar o coração de eles. Nabucodonosor não conseguiu fazer com que eles se dobraram ante seus deuses. Sabeis por quê? Porque aunque eles haviam sido levados como cautivos e estavam já em Babilônia, eles sabiam que seu Deus era todo-poderoso, que seu Deus estava sentado em el trono, e eles não negociavam a fé. Há muitos creyentes, gente buena, gente de família, gente que vem a las reuniones del jueves, del domingo, incluso participa de algumas intercessões. Alguns incluso servem um pouco, pero que estão negociando sua fé. Que estão perdendo o olor da vida de Cristo, perdendo o sabor de ser um creyente lleno do Espírito Santo. Eu não sei quantos estão entendendo. Vivimos tempos difíceis. Não estou profetizando. Pero de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia disse, os tempos cada vez serão mais difíceis. Repitam comigo, filtro. Dentro de pouco se conhecerá verdadeiramente quem é filho de Deus. Em Apocalipse, há um texto que diz assim, não está em pantalla, eles venceram por causa da sangre del Cordeiro. Repita comigo, eles venceram por causa da sangre del Cordeiro. Repita comigo, eu venço por causa da sangre de mi Senhor derramada em la cruz. E disse que eles venceram por causa da sangre del Cordeiro, por causa da palavra del testemunho. Palavra del testemunho, está lá em Apocalipse capítulo 12. E disse, porque não amaram sua própria vida, antes foram fieles ao Senhor. Significa que esta gente aí de Apocalipse foram postas aí em um ponto de decisão.
ou tu Deus ou a morte. Vamos chegar a tempos assim. Se tu queres viver, abandona tu Deus. Se tu dizes, não abandono a mi Deus, a morte. Só que o texto diz assim, eles venceram. Porque a morte física para el creyente não é derrota. A morte física para el creyente é glória. Pero solamente aqueles que têm convicção de que Cristo é o Senhor, solamente aqueles que sabem que em Cristo somos mais que vencedores, solamente aqueles que sabem que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei de vida que está em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Solamente aqueles que conhecem a palavra de Jesus, que disse, e lhes dou vida eterna, e nadie os arrebatará de mi mano. Todos os que o Padre me entregou, de maneira nenhuma echarei fora. Só estes permanecem fieles. Aqui estavam estes 4 homens. E neste texto, especificamente, os 3. Nabucodonosor se creía um Deus. Há pouco minha esposa predicou que Deus lhe quebrantou, porque Deus quebranta os arrogantes deste mundo. Deus é soberano, Ele põe e depõe governantes, é Ele quem estabelece a ordem do universo, é Ele quem te dá a verdadeira vida. Eu não sei quantos estão entendendo. Nabucodonosor arrogante preparou uma estátua de ouro gigante em um lugar que se chamava Campo de Dura, e levantou a estátua e estabeleceu um decreto. Qual foi o decreto? Que quando a música tocasse, todos, sem exceção, teriam que arrodilhar-se e adorar a estátua de ouro que ele havia preparado. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam aí entre essa multidão. Havia uma multidão de judeus também aí, que haviam sido levados. E quando a música tocou, que foi dada a ordem, todos se arrodilharam. Todos no império se arrodilharam. Todos declararam honra à estátua. Todos declararam, esta és mi Deus. Este és mi Deus. Pero Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. Não se arrodilharam. E diz a Bíblia que eles já estavam como administradores do império. Estavam servindo ao reino de Babilônia. Então, quando os envidiosos, sempre há envidiosos, viram que eles não se haviam curvado e arrodilhado, foram a Nabucodonosor e disseram, sabe, rei, aqueles 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, a quem tu has constituído também como administradores do reino, eles não hacen caso de ti. Eles não hacen caso de la estátua. Eles não hacen caso de nossos deuses. E Nabucodonosor havia dito, quem não se arrodilhe será echado em el horno de fuego.
Então, quando estes homens foram a Nabucodonosor e disseram isto, Nabucodonosor les chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham cá. E lo levaram. É verdade que vosotros não os habéis arrodillado diante da estátua? Les vou a dar uma oportunidade para que se arrodilhem agora. Porque se não os arrodilheis, vou a mandar calentar o horno 7 vezes mais. Repita comigo, 7 vezes mais. E então les ataremos de pés e de manos, e les echaremos dentro do horno de fogo. E eu quero ver, dijo Nabucodonosor, eu quero ver qual é o Deus que les vai salvar. E sabeis o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei? Ó rei Nabucodonosor, aqui comigo. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos contestar-te. Porque se nosso Deus nos livra, Ele nos livrará. Pero se isto não passa, que se quede claro, não nos arrodilharemos delante da imagem que preparaste. Podeis imaginar? Diz o texto que a cara de Nabucodonosor cambiou, como alguns que entram aqui estranhidos, sabe? Depois são liberados, pero entram estranhidos. Se desfigurou seu rosto. E ele mandou calentar o horno de fogo 7 vezes mais. Ataram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E havia uma urgência. Ele disse: echar a estos. O calor era tal, Juan, que os soldados que los echaram dentro do fogo morreram imediatamente. E então disse o texto que depois que foram echados, e como foram echados? Atados de pé e manos, com suas roupas, com todo, aí dentro. Pero de repente, Nabucodonosor, uma ventanita, que seguramente havia, porque o texto disse que ele viu, uma ventanita, aí, para, naturalmente, ele se complacia, verdade? Em ver o fogo queimando isto, por diversas vezes havia acontecido. Quantos foram lançados dentro deste horno de fogo e que não estavam 7 vezes mais encendidos? Então ele se quedou mirando e se quedou assustado. Disse: pero o que passa aqui? Nós echamos 3. Pero eu vejo 4. E o quarto é semejante al Hijo de los Dioses. Então, aqui comigo, disse que imediatamente ele dijo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo, salí. E eles saíram e houve uma investigação, Davi. Houve uma investigação. E a investigação era o seguinte: a ver, o que passou com este aqui? Quizás adelgazou um pouquinho. O que passou com este? Quizás engordou um pouquinho. Vamos dando mensagens assim, subliminares. Ele não entendeu. Como muitos não estão entendendo a mensagem agora. Pero investigaram e viram que a roupa, pensaram, este está mais anciano. Pensaram, este também está mais anciano. Pero não olha queimado. Repitam comigo: sobrenatural. Extraordinário.
a atitude de fidelidade, repita comigo, fidelidade, de aqueles homens foi extraordinário. Nem vou subir mais, e lhes vou contar que pode provocar tua atitude de fidelidade a Deus. Que pode provocar tua atitude de fidelidade a Deus. Que pode provocar tua atitude de fidelidade a Deus. Vivimos em um sistema corrompido, um sistema maligno, um sistema que quer cambiar os princípios estabelecidos por Deus de família, um sistema que mata inocentes, um sistema completamente diabólico, e que dia tras dia tu podes ser desafiado. Dia a dia, há muitos crentes que estão negociando sua fé, porque pensando que os recursos humanos são suficientes para dar-lhes vida. Pero eu estou aqui para dizer-lhes que nada pode dar-te vida, sino aquele que foi levantado na cruz del Calvário, o Senhor Jesucristo, o Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode saciar tu sede, só Ele pode saciar tu hambre, só Ele pode dar-te paz, esperança e vida eterna. Só Ele. Então, a pergunta é: que pode generar tua atitude de fidelidade a Deus? Primeiro, apunta aí. Tua atitude de fidelidade pode generar uma intervenção divina em tua vida que tu jamais havia visto. Não hemos echado 3 em el horno, choveu. Repita comigo, o quarto homem. Sabes por que esse texto está aí? A Bíblia ensina princípios. Não é sencillamente um texto histórico. Há princípios aí que Deus te quer ensinar. E o primeiro é que Ele quer intervenir em tu casa. Ele quer intervenir em tu família. Ele quer intervenir em tu matrimônio. Ele quer estar favorável à vida de tus hijos. Espavila! Espavila! Abre os olhos! O quarto homem quer intervenir em tu vida e tu necessitas uma atitude de fidelidade. Há jovens que se estão doblando ao sistema por causa da universidade, de los institutos, que les hace lavagem cerebral, e que diz que homem se pode unir a homem, e que mulher se pode unir a mulher, que diz que o aborto é normal, que diz muitíssimas coisas que são contrários a princípios estabelecidos por Deus. Cuidado. Não siga ao sistema. O sistema é enganador e maligno. É o único que te pode dar vida. É o único que é a verdade. É o único que é nossa esperança. Só tem um nome. Seu nome é Jesucristo de Nazaré. Ele dijo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre sino por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aunque morra, vivirá. Deus quer intervenir em tua família. Pero não só isto. Há um segundo fator, uma segunda verdade, Braulio, muito importante. A segunda verdade é a seguinte: quando tu tienes uma atitude de fé, uma atitude de fidelidade, dizendo: eu não negocio minha fé, eu não negocio minha fé. Não solamente há uma intervenção divina,
sino que também todas as ataduras, todas as cadenas do inferno, cadena de imoralidade, cadena de pornografia, cadena de mentira, cadena de roubo, cadena de divórcio, cadena de rebelião, todas estas ataduras são quebradas, são queimadas, são rotas por el poder del nombre del Senhor Jesus. Es el cuarto hombre. ¿Qué dice el texto? No echamos 3 atados de pies e manos, eu vejo 4 e que estão. Há uma versão em português que diz passeando, caminhando em el meio del fuego. El fuego de la prueba foi poderoso para queimar as ataduras, pero nem sequer se viu olor de queimado em suas roupas. Que quer dizer o texto? Que o Senhor pode destruir todas tus ataduras e liberar-te para que tu passees em meio do fogo, para que tu sepas que o quarto homem está contigo. El Senhor es mi pastor, nada me faltará. Aunque eu ande por el valle de sombra de muerte, não temerei mal alguno, porque tu estás comigo, tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Pero lo que mais me impactou neste texto, de todo o que he visto, é que Nabucodonosor, ele tinha uma mentalidade de que ele era Senhor e que todos os demais eram seus servos. Então, ele mandava, ele fazia o que queria. Pero quando Sadraque, Mesaque e Abednego disse: não negociamos nossa fé, não nos vamos curvar delante do sistema, delante do engano, não vou a roubar pensando que posso ter uma vida melhor, não vou com outra mulher pensando que és melhor que a minha, não vou com outro marido pensando que és melhor que o meu, não vou aceder ao sistema que me rodeia, que é enganador e que muitas vezes é sedutor. E cuidado, sabes como a serpiente corre a presa? Primeiro ela seduz, e quando sua presa já está seduzida, graças, ella corre la presa. El sistema é sedutor. Canal de pornografia pode ser sedutor. Tempo de fornicação pode ser sedutor. A imoralidade sexual sempre acontece porque houve uma sedução. Pero queria dizer o seguinte: a Bíblia diz assim: há caminhos que al hombre parecem rectos, pero el final de ellos são caminhos de morte. Tu necessitas saber quem eres tu, porque a sedução vendrá. A serpiente está por aí, querendo atrapar. Pero tu necessitas saber quem eres, porque quando tu sabes quem eres, tu não te dobras
delante de circunstâncias, tu não te dobras delante do sistema, tu não te arrodillas delante de coisas e situações. Tu que eres homem, você pode acercar a mulher mais guapa, com toda aquela performance que tu podes imaginar. Pero não mire a ella que te intenta seduzir com os olhos físicos, mira com os olhos espirituais, porque detrás estão os cuernos e os tridentes, e uma calavera. É horrível, é uma miséria. Mira o Senhor Jesucristo, Ele tem todo o que tu necessitas, todo o que tu família necessita. Pero lo mais tremendo, José, é que Nabucodonosor pensava que todos eram seus servos. Pero quando Davi, estes três não se curvam, e Nabucodonosor les chama de dentro del horno de fogo, aí está o texto, é revelada a verdadeira identidade de aqueles homens. Como é que Nabucodonosor les chama? Tira aí o texto. Nabucodonosor se acercou à porta del horno em chamas e gritou: Sadrach, Mesac e Abednego, servos del Deus Altíssimo. Não servos de Nabucodonosor, não servos del sistema, não servos del engano, não servos del suborno, não servos de la imoralidade, não servos del diablo, sino servos del Senhor Jesucristo. Esta é tua identidade. Esta é tua identidade. Essa é a identidade de tus hijos, a identidade de tu família. Necessitamos entender isso. Quando entendemos que nossa atitude de fidelidade nos dá vitória, aunque moramos fisicamente, temos vitória. Que passa? O nome do Senhor é glorificado. Porque de isso se trata. E para isso estamos aqui. Para isso estamos nós. E todos os que subem nesse altar, ou para trair a palavra, ou para ministrar a palavra, ou para adorar o Senhor através das canções, não somos atores. Não estamos aqui buscando luzes. Aunque a vezes nós nos movemos. Hoje minha esposa ia assim, e eu disse: ui, vai golpear ali atrás. Me quedei com medo que era golpear aqui atrás. Não somos atores. E não estamos aqui oferecendo a vocês um espetáculo. Estamos oferecendo a vocês um estilo de vida que cambia a história de vossas famílias e de vossas gerações. Repitam comigo: paixão. Se tu estás apaixonado por lo que haces, nada e nadie te podrá detener. Mesac, Sadrach e Abednego estavam apaixonados por seu Deus. Eles estavam vivendo tempos difíceis. Foram echados em el horno de fogo. Eles sabiam. Antes mesmo, aqui comigo, hein? Antes mesmo, Davi, de que o quarto homem se manifestasse, eles já haviam visto o quarto homem acompanhando-lhes em aquele processo duro. O quarto homem te está acompanhando em tu processo duro de vida. O Senhor está contigo e te disse certamente: a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias de tu vida. Ponte de pé. Levanta tus manos e adora-lhe. E declara: o quarto homem está comigo.
Declara. Vamos, vamos, vamos. Vamos, igreja, declara-lo, declara-lo. Majestuoso es, que venga al cielo. Hoy proclamamos poderoso es, majestuoso es. Queria que me miraras aqui, por favor. El año de 1986. Minha esposa e eu, recém-casados. É guapíssima como sempre. Eu mais delgado. Tinha 57 quilos. Foi tudo misericórdia de Deus que ela me mirara. Porque não tinha nada. De hecho, quando eu entrei na igreja, que havíamos estabelecido que a boda seria às 7 da tarde, depois de 3 anos e meio de noviazgo santo. Não somos melhores que vosotros. É uma decisão. É disciplina. É saber que Deus tem o melhor. Quando ela entra na igreja, eu estava tão delgado. E estava assim de lado. E ela não me viu. Meu marido não vino. Meu noivo não vino. Aí então eu me puse assim. Para que me pudera ver. Fomos ordenados ao ministério e fomos enviados como pastores missioneiros em um campo missioneiro que estava no norte de Minas. Os que são brasileiros devem saber. Está a 1000 quilômetros de Rio de Janeiro. Ali nasceu o nosso primeiro filho, o Diego, nosso primogênito, que é pastor ungido e adorador do Senhor. E começamos a pastorear uma igreja em la ciudad. A ciudad tinha 300.000 habitantes em aquele entonces. E estávamos aqui em la ciudad, pero havia 5 pontos que assistíamos. Assistíamos de missões. 5 pontos de missões. Que íbamos, não tínhamos coche. Depois nos regalaram um escarabajo. Nossa igreja nos regalou um escarabajo azul. Que temos aí o protótipo em la oficina. Prototipo. E então atendíamos Pirapora, Januária, Bonança, Vazelândia e Itacarambi. Eram 5, se tu entras em el mapa, quizás encontre. Google Maps. Esses lugares. Gente que chegava de 18 quilômetros em cavalo. Outros que andavam 4 quilômetros. E sempre chegavam temprano. A mim me preocupa, sabe? Te aconselho que o próximo domingo chegue antes. Sabe por quê? Porque as vírgenes insensatas chegaram e não estavam preparadas e se quedaram. Seja prudente. Busque a Deus com paixão. Pero volvo ao que estava dizendo. Aí, nesse lugar, um dos campos era o de Varzilândia. Havia uma senhora que contraiu câncer. Câncer em la garganta. Começou em la nariz. Ela muito creyente.
adoradora del Senhor. E então, el câncer começou a destruir seu rosto. Eu le iba a visitar. Quando chegava em la entrada de la casa, em el portão, escuchava ella cantando e adorando a Deus. E eu iba entrando, e quando entrava em la casa, e quando entrava em la habitação, o que eu veia era um agujero. Tu podias ver aqui dentro, era todo um agujero, pero ella, em el horno de fuego, estava acompanhada del quarto hombre, e ella adorava a Deus. Nesta mesma época, ano 1987 agora, havia um jovem em la ciudad que seu irmão estava assistindo à igreja, pero ele, um jovem muito grande, quizás de la altura de Pablito. ¿Dónde está Pablito? Foi a trabalhar. Mais ou menos, não sei quem é mais alto aqui, pero um jovem como Davi, muito alto, muito forte. Ele se burlava do evangelho, se burlava de nós. Pero chegou um dia, quizás em tono de burla, ele foi ao culto. O Senhor lhe tocou. O Senhor lhe tocou. Ele se quebrantou e recebeu ao Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós sempre estávamos de viagem para atender a los pontos de missões. E então, em um destes viajes, quando volvemos, tomamos conhecimento que este jovem, que se havia convertido hacía 1 ou 2 semanas antes, estava muito enfermo, ingressado. E eu fui ao hospital, não sei se Deus foi comigo. Eu fui ao hospital a visitar-lhe. E quando cheguei, que me deixaram entrar, era como um monstro em la cama. Le deu uma infecção generalizada. Estava muito inchado, lleno de aparatos. E eu falei com ele. E lhe perguntei: como estás? Ele disse: pastor, eu estou muito bem. Esta noite, o Senhor Jesucristo me visitou. Estava tão cerca de mim que se eu estender a minha mão, le poderia tocar. O quarto homem le visitou. Al dia seguinte, se foi a la glória celestial. Fidelidade em tempos de prova, em tempos difíceis. A recompensa nossa não está aqui. O tesouro de nossa vida não está nesta terra. O tesouro de nossa vida está em las mansões celestiales. Tu necessitas posicionar-te. A vida passa rapidamente. Tu necessitas compaixão, começar a buscar ao Senhor. Seja qual sejam as circunstâncias, tempos difíceis ou tempos fáceis, se tu buscas com o coração e te entregas e renuncias
todas essas coisas que te querem enganar e seduzir, o quarto homem vai estar contigo, o quarto homem te vai proteger, o quarto homem te vai levantar, o quarto homem será glorificado, o reino de Deus será estabelecido e tus generações serão bendecidas. Queremos orar por ti. Quizás tu estás debilitado na fé. Quizás há cadenas, há ataduras. Nós vamos cantar. E à medida que estamos cantando, se tu queres que oremos, pero não sencillamente oremos, se tu te queres posicionar e dizer, a partir de hoje, eu vou ter uma atitude de fidelidade. Espírito Santo, ajuda-me. Se tu desejas, sai de tu lugar, vem aqui delante, mientras estamos cantando, e nós vamos orar por ti, para que o Espírito Santo te fortaleça, e tu salgas vencedor. Amém? Podes venir.